as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Vamos acompanhar a leitura. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Esse texto fala acerca do rei Ezequias. O rei Ezequias foi, depois de Salomão e Davi foi o maior rei de Israel, Salomão na sequência, o seu filho, e depois de Davi e Salomão, Ezequias foi o rei mais ilustre que reinou em Jerusalém. Ezequias, ele atuou de uma forma eficaz, retirando de Jerusalém a idolatria, a feitiçaria, os cultos a demônios. Ele santificou Jerusalém e as cidades de Judá, ele restabeleceu o culto a Deus, ele celebrou uma Páscoa, conforme o mandamento de Deus na lei de Moisés, que nunca havia sido celebrada antes, uma Páscoa tal como Ezequias celebrou. Então Ezequias, ele foi um rei que procurou ser fiel, que procurou andar nos caminhos de Deus. Mesmo ele sendo fiel, ele passou por um momento muito difícil, porque a maior nação da época, que era a Assíria, que era um povo do Oriente, este povo, que era uma nação poderosíssima, havia conquistado todas as nações em redor de Judá, e ele veio, o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, veio contra Judá e contra Jerusalém. Então, mesmo Ezequias sendo fiel, o rei da Síria se levantou contra ele, mas ele, naquele momento, ele busca a Deus, ele se volta para Deus, porque o rei Senaqueribe, o rei da Síria, manda uma carta de afronta para ele, e ele, junto com o profeta Isaías, entra no santuário, no templo, em Jerusalém, e ele apresenta aquela carta de afronta, e eles oram ao Senhor, e Deus atende a oração. O rei Senaqueribe vinha contra Jerusalém com mais de 180 mil homens para guerrear, e era o exército mais poderoso da terra. E Deus enviou um anjo só no arraial dos assírios e feriu todos os homens. E o rei Senaqueribe voltou em vergonha de rosto para a Síria e foi morto pelos seus 2 filhos. Seus 2 filhos o mataram e fugiram para a terra de Ararat. Mas o terceiro filho de Senaqueribe, Azar-Hadom, reinou em seu lugar, Mas Deus deu grande livramento para Ezequias. Depois de ele ter tido esse grande livramento, ele poderia dizer: que maravilha, estou tranquilo, a paz em Judá, a paz em Jerusalém, eu restabeleci o culto a Deus, eu tirei a idolatria, eu tirei de Judá e de Jerusalém aquilo que Deus abominava. Mas o que aconteceu? Ele ficou enfermo, e os médicos vieram até ele, e o desenganaram. Diz o texto sagrado que ele ficou enfermo de uma enfermidade mortal. Mas ele estava ali no palácio, de repente vem a notícia: o profeta Isaías veio lhe ver. Naquele momento surge uma esperança no coração daquele homem,
porque ele pensou com ele mesmo: o profeta tem uma boa palavra da parte do Senhor para mim, porque tempos atrás o profeta uniu a fé comigo, nós oramos no santuário e Deus nos deu um grande livramento contra o rei da Síria, contra Senaqueribe, que foi envergonhado, e Judá recebeu o livramento. Então o coração dele se alegrou, mas ele se enganou. Quando o profeta chega, ele traz uma palavra de sentença, e ele diz: põe em ordem a tua casa, rei Ezequias, porque você vai morrer, você não vai viver. Se coloque no lugar do rei Ezequias. Ezequias foi desenganado pelos médicos da época, pela medicina da época. Era uma enfermidade mortal. E o profeta de Deus deu uma sentença do próprio Deus. Uma coisa é você ser desenganado pelos médicos, outra coisa é você receber uma sentença de Deus. Deus dizendo: você não vai viver, você vai morrer. Naquele momento ele poderia desistir da sua fé em Deus. Pelo contrário, ele sabia que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então ele se voltou para a parede e ele começou a se humilhar diante de Deus. Ele começou a buscar a Deus. E o que aconteceu? Mal o profeta Isaías saiu da presença do rei Ezequias, Deus falou para ele: volta, fala para o meu servo, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos a mais de vida. Eu vou acrescentar. Talvez você que está me ouvindo foi desenganado pelos médicos. Você não foi desenganado por Deus, você foi desenganado pelos médicos. E você está achando que é o fim. Você está achando que você vai morrer dessa enfermidade. Eu digo para você, se você acreditar como o rei Ezequias acreditou, se você se voltar para Deus com o coração quebrantado e contrito, pode ter a certeza que Deus vai se mover em seu favor e vai lhe acrescentar anos de vida. Porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue para que você tivesse salvação, para que você pudesse também obter a cura para o seu corpo. Porque pelas chagas de Jesus nós recebemos a cura. Se você acreditar e se humilhar diante de Deus, for sincero, porque a princípio a oração de Ezequias a princípio foi uma oração até de, vamos dizer assim, de uma cobrança. Mas Deus, eu procurei fazer aquilo que é agradável. Mas nós sabemos que a oração não é um monólogo. Ele não estava falando com a parede, ele se voltou para a parede, mas ele não estava falando com a parede. Ele estava falando com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que é Espírito. E aquele Deus, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, atendeu ele, mas Deus moveu o coração dele e falou com ele que ele precisava. Aliás, Deus usou o próprio profeta: põe em ordem a tua casa. Olha só, ele colocou em ordem Judá e Jerusalém, mas a casa dele ele não tinha colocado em ordem. Talvez esse seja o seu caso. Você é bem sucedido no seu trabalho, você é bem sucedido na sua empresa, você tem uma capacidade de gerenciar, de organizar, mas na sua casa você não consegue colocar em ordem a sua casa. Os seus filhos são rebeldes, os seus filhos estão seguindo o mau caminho, o caminho das drogas, o caminho que não é bom. A sua esposa não é uma esposa fiel, não é uma esposa companheira. Você está sofrendo porque você não está conseguindo, mas Deus vai te dar graça para você sair dessa situação, não somente da enfermidade que há no seu corpo, mas você vai conseguir colocar em ordem a tua casa, você vai conseguir colocar tudo no seu lugar, porque Deus vai te ajudar. Agora, abre o seu coração para Deus. Ele chorou porque ele entendeu: é verdade, Senhor, eu consegui tirar a idolatria de Judá e de Jerusalém, eu consegui tirar os cultos aos falsos deuses, mas eu não consegui organizar a minha casa. E aí ele entendeu e ele se humilhou. E quando ele se humilhou, ele chorou, Deus viu as lágrimas dele e Deus ouviu a oração. Deus ouve a sua oração, creia. Deus está ouvindo.
você que tem clamado, você que tem chorado, parece que Deus não está me atendendo. Ele está lhe atendendo sim. Deus está trabalhando em seu favor e você vai ver a glória do Senhor. Deus, Ele é tão poderoso que o sinal que Ele deu para o rei Ezequias foi mais poderoso do que a própria cura, porque naquela época existia um relógio, que era um relógio solar, que o rei Acás tinha construído. Era uma escadaria, e conforme a sombra, né, ia passando pela escada, se sabia, né, o horário do dia, né, porque o sol, né, ele nasce, né, por volta das 6 da manhã, meio-dia ele está a pino, e por volta das 6 da tarde ele está, né, se pondo, o sol está se pondo. Mas na verdade, para nós que estamos na terra, a impressão é que o sol está andando no céu, mas na verdade é a terra que gira, ao movimento de rotação da terra. Então o que Deus fez? Porque a sombra ir adiante, poderia acontecer que o sol, né, porque dependendo se é verão ou inverno, o sol nasce em horários diferentes, né? Nós que estamos na época moderna, nós temos relógios que marcam o tempo com uma precisão muito grande, mas naquela época se usava o próprio sol. Então a sombra aí um pouco acima era fácil acontecer, porque dependia do tempo, né, do dia, mas recuar era necessário a terra voltar. Talvez você diga assim: eu não posso mais voltar no tempo, eu não posso, eu já cometi muitos erros, mas Deus é capaz de todas as coisas, para você consertar o seu erro. O que aconteceu? A terra voltou, o dia voltou, e a impressão para aqueles que estavam na terra é que o sol tinha recuado, porque a sombra do relógio de Acás recuou, a sombra recuou. Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer com que você consiga, né, recuperar o tempo perdido. Deus vai fazer essa obra na sua vida. O sinal aqui foi tremendo. Deus o curou da enfermidade, e Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele livrou ele de Azar-Radom. Azar-Radom era o filho de Ezequias. Aliás, o filho de Senaqueribe, o filho de Senaqueribe, o rei da Síria. Ele tinha morrido e ele veio para se vingar. E ele mal sabia que o rei da Síria estava se levantando. O filho de Senaqueribe estava se levantando contra ele e ele mal sabia disso. Então ele estava vindo e Deus falou: olha, eu não somente estou lhe curando, mas eu estou te dando um grande livramento. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Talvez você está aí se questionando: mas por que Deus permitiu essa situação na minha vida? Deus permitiu para que você agora se voltasse para Ele, não somente para receber essa cura, mas para receber um grande livramento. Porque talvez você não saiba, o diabo não estava somente, né, o diabo que estava por trás do rei da Síria, não estava querendo somente matar Ezequias de uma enfermidade cruel. Ele estava desejoso de destruir Jerusalém e Judá. Mas Deus entrou com providência. E se você acreditar, Deus vai entrar com providência. Deus vai te livrar daquilo que você nem imaginava que estava vindo contra a sua vida. Deus vai enviar um anjo poderoso e vai lhe dar o livramento. Mas o que Deus espera da sua parte é somente uma atitude. Que você se volte para Ele com o coração quebrantado. E aí Deus vai fazer obras tremendas. Talvez você diga assim: eu nem sou da fé. Esse é o momento de você abrir o seu coração para a fé, para você entregar o seu coração a Jesus, para que Deus possa fazer a obra na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua eternidade, se você acreditar, se você confiar. No versículo 17, mais adiante aqui, nós vemos aqui o rei Ezequias dizendo: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Talvez você não esteja entendendo essa amargura, mas Deus, quando Ele operar por completo na sua vida, você vai
entender como o rei Ezequias entendeu. Para a minha paz, para o meu bem, eu estive em grande amargura, porque Deus quis me dar um grande livramento. Deus, na verdade, Ele me deu um chacoalhão. Ele permitiu essa situação para que eu despertasse, porque eu estava conseguindo organizar Judá e Jerusalém, mas a minha casa não estava colocando em ordem. E Deus vai te ajudar a você colocar a sua casa em ordem, a colocar tudo em ordem, porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar em nome do Senhor Jesus. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Agora, nessa confissão aqui, nós podemos ver o rei Ezequias reconhecendo que Deus colocou para trás dele todos os pecados, porque até então ele estava achando que estava tudo bem, por ele ter tirado a idolatria de Jerusalém, de Judá, por ele ter restabelecido o culto a Deus, ter celebrado a Páscoa. Ele estava achando que estava tudo bem, mas havia áreas da vida dele que ele precisava se acertar. E Deus concedeu graça e misericórdia, e Deus também está concedendo graça e misericórdia para você que está me ouvindo. Deus vai abraçar amorosamente a sua alma, como abraçou a alma do rei Ezequias. Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer, se você acreditar, Deus vai mudar a sua história. E no momento em que nós estivermos orando daqui a pouco, você vai se quebrantar, você vai orar ao Senhor, mas orar aquela oração verdadeira, não orar por orar de forma religiosa, não, você vai abrir o seu coração diante de Deus, e eu tenho a certeza que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar todo o seu viver, no nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer essa obra na sua vida, e Deus será glorificado, e as pessoas verão que Deus é na sua vida, que Deus, Ele está lhe abençoando, no nome do Senhor Jesus. Que palavra abençoada! Eu creio que esta palavra veio de encontro aos seus anseios, às suas necessidades e abençoou a sua vida no nome do Senhor Jesus. Agora eu gostaria de falar a todos acerca do apoio cultural a esta programação. Você que pode nos ajudar, porque nós contamos com a ajuda de amigos e irmãos que Deus move o coração do povo dele para nos ajudar. Então, no GC aí embaixo está a nossa conta corrente do Banco Bradesco, na agência 496, conta corrente 60-858, dígito 0. Repetindo, Banco Bradesco, agência 496, na conta corrente 60-858, dígito 0. Faça uma oferta para ajudar esta programação, aquilo que Deus mover o seu coração, e pode ter certeza que Deus vai te surpreender e vai suprir as suas necessidades em glória, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos para o momento da oração. Você já preparou o seu copo com água, ou objeto, ou peça de roupa, porque Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre cada vida. Manifesta o Teu poder curando, livrando, libertando, restaurando. Ajuda, Senhor, a todos. Consagra os objetos, as peças de roupa, a água, Senhor, para que haja cura, livramento, libertação. Traga provisão, Senhor, para esta mulher que não sabe o que será do amanhã dela. Senhor, neste momento, Senhor, visita, Senhor, dá certeza, dá vitória, Senhor. Que todo mal seja repreendido no nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor se manifeste sobre cada vida. Mostra a Tua glória, Senhor, mostra o Teu poder. Coloco tudo em Tuas mãos, Pai, a vida de todos que nos acompanham por esta programação, Senhor, no nome de Jesus. Visita com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve e responde às nossas orações, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Creia, Deus te visitou, Deus abençoou a sua vida. Encerramos assim
mais um programa ensinando a palavra de Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.